e depois segue no ritmo normal que nos vem proposto. Será sempre bom desligar os telemóveis. Perturbam demais a celebração.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Senhor Deus dos nossos pais, que concedestes aos santos Joaquim e Ana a graça de darem ao mundo a mãe do vosso Filho, alcançai-nos por sua intercessão a salvação que prometestes ao vosso povo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro de Ben-Sirá. Celebremos os louvores dos homens ilustres, dos nossos antepassados através das gerações. Foram homens virtuosos e as suas obras não foram esquecidas. Na sua descendência permanece a excelente herança que deles nasceu. Os seus filhos são fiéis à aliança e, graças a eles, também os filhos dos seus filhos. A sua descendência permanece para sempre e jamais se apagará a sua memória. Os seus corpos repousam em paz e o seu nome vive através das gerações. Os povos proclamam a sua sabedoria e a Assembleia canta os seus louvores. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Felizes os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem. Em verdade vos digo, muitos judeus e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor Arcebispo de Braga, Senhor Dom Joaquim Mendes, reverendos padres e diáconos, todos vós que aqui estáis, irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória dos santos Joaquim e Ana, os pais da Virgem Maria. O que é que nós sabemos da vida deste homem e desta mulher? Isso, que foram os pais da Virgem Maria. É pouco, é muito, é o suficiente para, em toda a Igreja Católica, os lembrarmos neste dia. Aquilo que Jesus nos diz no Evangelho cumpriu-se neles. Aliás, eles são a porta pela qual entrou no mundo a Virgem Maria e por ela Jesus. Jesus dizia aos discípulos: Felizes os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem. É uma bem-aventurança que o Senhor nos dá. Digamos que esta bem-aventurança é a base de todas as outras bem-aventuranças. O ser pobre, o chorar, o ser construtor da paz, enfim, todas essas bem-aventuranças, que são o resumo da vida cristã, como sabemos, têm como base isto: felizes os vossos olhos porque veem, felizes os vossos ouvidos porque ouvem. Queridos irmãos, estamos aqui 600 pessoas. Podiam estar mais. Vós estáis aqui porquê? Porque ouvistes o chamamento do Senhor. Porque isto para vós é importante. Vistes, aliás, ouvistes, e o ouvir leva-nos a ver. E o ver leva-nos a escutar de uma forma nova. Felizes os vossos ouvidos porque ouvem. Queridos irmãos, estas palavras podemos encontrá-las em vários lugares na Sagrada Escritura.
Podemos encontrá-las, por exemplo, no profeta Isaías, no capítulo 35, que anuncia o regresso do cativeiro de Babilónia. Nesse poema belíssimo, o profeta diz: já se abrem os olhos, os ouvidos dos surdos, já se abrem os olhos dos cegos. O mudo canta, grita de alegria a sua língua. O que é que significa isto espiritualmente? O que é que significa isto de ouvir? São Paulo diz-nos que a fé cristã nasce exatamente de ouvir. Fides ex audito, desculpai. A fé nasce do escutar. Queridos irmãos, quem escuta começa a ter fé. A fé, enfim, é um percurso. A fé é um tesouro que nasce do escutar. Por isso é tão importante a pregação. Não uma pregação qualquer, mas a pregação que suscita a fé, como diz São Paulo. Por isso, bem-aventurados aqueles que proclamam a palavra de Cristo, o querigma de Cristo. Porque essa palavra tem o poder de suscitar a fé. É essa palavra que nos leva a reconhecer o amor de Deus por nós. Essa palavra leva-nos à liturgia. Aqui supomos que todos vós sois cristãos, que todos vós tendes uma fé cristã, enfim, a caminhar para a adultez. Porquê? Porque felizes os vossos ouvidos, porque ouvem. Ouvem o quê? Todos vós sabeis, irmãos e irmãs, a dificuldade que temos de nos escutarmos uns aos outros. Do marido escutar a mulher, da mulher escutar o marido. Onde lá vem ela? Com a conversa dela. Os pais escutarem os filhos escutarem os pais e os avós. No entanto, sem este escutar, não há tradição, não há o passar de uns para os outros da sabedoria. Sobretudo, sem o escutar a palavra de Deus, não há fé cristã. Confesso que me impressiona, como bispo que sou e nos muitos crismas que faço, sempre depois da profissão de fé dos crismandos, dizemos: esta é a nossa fé. Esta, a fé em Deus Pai Todo-Poderoso, esta fé em Jesus Cristo, nosso Senhor, esta fé no Espírito Santo, da Santa Igreja Católica, esta é a nossa fé. Esta é a fé da Igreja que nos gloriamos de professar em Jesus Cristo, nosso Senhor. Esta, não outra. Porque muitas vezes as pessoas que vêm ter com os padres e que, muito cheias de si mesmas, dizem: Sr. Padre, eu tenho muita fé, não vou à igreja. Mas a gente também, o que é que lá vai fazer? E o que vocês dizem, já todos nós o sabemos, não é? Já todos nós o sabemos, que devemos ser bons.
Queridos irmãos, o cristianismo não é um moralismo. Há uma moral cristã, mas o cristianismo não é um moralismo. O cristianismo é uma boa notícia que nos levanta o coração, que nos leva a reconhecer que é verdade que Deus nos ama, que Deus te ama a ti, assim como tu és, com os teus pecados, como me ama a mim também, com os meus pecados, com as minhas infidelidades. É verdade. Deus é amor. Olhai, estas 3 palavras, Deus é amor, que lemos 2 vezes na mesma carta, na primeira carta de São João, são, digamos, o resumo não só de toda a Sagrada Escritura, mas de toda a criação. Tudo o que existe, tudo, nos diz isso, proclama isso. Deus ama-te. Não apenas quando tu fazes o bem, mas também quando tu fazes o mal. Deus ama-te. Porque Deus é Deus. E se não te amasse, não seria Deus. Queridos irmãos, custa-nos tanto acreditar nisto, que se diz tão depressa. Deus é amor. Custa-nos tanto. Porquê? Porque o demónio faz o seu trabalho. O trabalho do demónio é mostrar-nos, com os acontecimentos da nossa vida, com que Deus não nos ama. Porque se te amasse, a tua mulher não era como é, o teu filho não era como é, etc, etc, etc. Jesus veio ao mundo para nos dar esta boa notícia de que o Pai nos ama verdadeiramente. E por isso é necessário repetirmos muitas vezes o anúncio do Evangelho. Lembro-me do Sr. António Marcelino contar que numa paróquia onde ele, como Bispo Auxiliar de Lisboa, foi, no final da pregação que ele fez, uma senhora veio muito contente dizer: Sr. Bispo, agradeço-lhe tanto estas palavras que você disse, nunca as tinha ouvido. O padre que estava ali a ouvir a conversa disse: oh, Sr. Bispo, quantas vezes eu tenho dito e redito essas coisas? E o Sr. Bispo disse: calma, ela não disse que você não pregou, ela disse que ela não ouviu. Há uma diferença grande, porque eu estou aqui a falar, as palavras que saem da minha boca chegam aos vossos ouvidos como? A mesma palavra, muitas vezes, é distorcida pelo demónio. Por exemplo, bem-aventurados os pobres. Aos ouvidos de vós, estas palavras traduzem-se assim: felizes os miseráveis. Mas é isso que estas palavras dizem? Não. Não. Dizem felizes os pobres. O que é ser pobre? Ser pobre é ter um coração cheio do Espírito Santo. Isso é ser pobre. É viver como filho de Deus. Isso é ser pobre. Bem, irmãos, felizes os vossos ouvidos porque ouvem. Não vos canseis de escutar o Evangelho. Felizes os vossos ouvidos porque ouvem. Felizes os vossos olhos porque veem. Olhai, todos vós conheceis o episódio da transfiguração do Senhor. Aí, Jesus escolhe 3, Pedro, Tiago e João, leva-os a um monte muito alto e nesse monte transfigura-se
diante deles. Ou seja, como que abre um pouquinho da sua realidade divina e manifesta-se assim aos discípulos, a esses discípulos. Eles veem e dizem logo, ficamos aqui. Passamos aqui 3 tendas. É isto mesmo que a gente procura. Esta maravilha. Não. Manifesta-se o Pai, a voz do Pai, que repete o seu testemunho acerca do Filho. O que é que o Pai diz do Filho? Tu és o meu Filho muito querido, o enlevo da minha alma. Bem, e a seguir? Este é o meu Filho muito amado, escutai-o. O escutar põe-nos a caminho, o ver para-nos. A nossa civilização é uma civilização da imagem, é uma civilização que nos para. Ou seja, depois diante da televisão, vês, mas não digeres aquilo que vês. Não digeres aquilo que vês. O ouvir põe-te a caminho. Maria levantou-se, ergueu-se, depois de ouvir o anúncio que o anjo Gabriel lhe levou, pôs-se a caminho, porque ouviu. Queridos irmãos, é próprio de quem acredita caminhar. Estamos a caminho. A Terra é um caminho. A nossa vida na Terra é um percurso que nos leva ao céu ou ao inferno. Por isso, queridos irmãos, demos espaço ao Senhor. Ouçamos o Senhor. Peçamos-lhe esta graça de termos ouvidos que ouvem e que o que Ele nos mostra, e reparai, estamos aqui neste espaço, sabeis que o arquiteto não queria aqui nada neste espaço, queria um texto escrito. Eu pertenci à comissão que ajudou a preparar a batizar este espaço, digamos assim, e lutámos porque houvesse aqui um painel. Propusemos, o Sr. Reitor achou bem, um painel. Porquê? Para nós católicos, o ver ajuda-nos a escutar. As imagens, poucas, mas boas. Poucas, mas boas. É assim que o concílio se refere. Portanto, irmãos, ânimo. Vamos celebrar esta Eucaristia como ouvíamos há momentos, celebrando os louvores de São Joaquim e de Santa Ana. A história deles é uma história, forjada, mas é extremamente bonita. Não o conheceis? Quem era São Joaquim? Um homem que não tinha filhos. Ana, uma mulher que não tinha filhos. Por não ter filhos, foi expulso do templo. Proibido de ir ao templo. Ele andava com o gado, com as ovelhas, e a certa altura teve uma visão, um anjo que lhe anunciou que iria ser pai de uma menina que encheria o mundo de alegria. Encontrou-se com a sua esposa na porta do templo, na porta dourada do templo, beijaram-se. E segundo
enfim, desse beijo Sara concebeu, aliás, Ana concebeu. Isto é assim uma maneira muito poética de dizer as coisas. Não se riam, porque por trás destas histórias estão verdades muito, muito profundas. Bem, queridos irmãos, louvemos São Joaquim e Santa Ana. Peçamos-lhes que tenham esta Igreja nas suas intenções diante do Senhor. Irmãs e irmãos, elevemos ao Pai do céu as nossas súplicas, para que, por intercessão de São Joaquim e de Santa Ana, caminhemos na santidade e na justiça, dizendo, cheios de fé: Fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois santo. Fazei-nos santos, pelos bispos que nestes dias presidem às nossas celebrações, pelos presbíteros, diáconos, acólitos, leitores e cantores, e por todos os que nos ajudam a celebrar os mistérios da nossa fé, oremos, irmãos. Fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois santo. Por todos nós chamados à santidade e à missão, para que, a exemplo de São Joaquim e de Santa Ana, vivamos a nossa vida com dignidade e dedicação, oremos, irmãos. Fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois santo. Pelos avós que, no seio da família, ajudam os pais a modelar o coração dos filhos, para que o Espírito Santo os ilumine, oremos, irmãos. Fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois santo. Por todos nós, peregrinos e participantes neste encontro de liturgia, para que na vinda de Cristo, nosso Salvador, Ele nos reúna de novo e nos coloque à sua direita, oremos, irmãos. Fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois santo. Pelos jovens que se preparam para a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, para que estejam disponíveis para a missão e aceitem os desafios da nova evangelização, oremos, irmãos. Fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois santo. Pelos nossos irmãos defuntos que já partiram para a casa do Pai, particularmente os que foram vítimas desta pandemia, para que descansem dos seus trabalhos na companhia dos avós de Jesus, oremos, irmãos. Fazei-nos santos, Senhor, porque
Concedei-nos, Senhor, por intercessão de São Joaquim e de Santa Ana, pais da Virgem Maria, Mãe de Deus, a graça de imitarmos cada vez mais a Cristo, para um dia participarmos na sua glória. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
Oremos. Recebei, Senhor, as ofertas que trazemos ao vosso altar e concedei-nos a graça de podermos tomar parte na bênção prometida a Abraão e à sua descendência, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está a Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo testemunho admirável dos santos, aumentais e fortaleceis sempre a vossa Igreja e nos dais provas evidentes do vosso amor. O exemplo dos santos nos estimula e a sua intercessão nos ajuda a celebrar os mistérios da salvação. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós.
De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Viva, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornei-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco e com o meu irmão, bispo desta Igreja, José, comigo o vosso indigno servo e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Joaquim e Santa Ana, e todos os santos e santas patronos da Jornada Mundial da Juventude, Lisboa 2023, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão.
Oremos. Senhor nosso Deus, vós quisestes que o vosso Filho unigênito nascesse de uma família humana, para que os homens, em admirável mistério, renascessem de vós para uma vida nova. Santificai com o espírito de adoção os filhos que alimentastes à vossa mesa. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Bendito seja o nome do Senhor. O nosso auxílio vem do Senhor. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.